dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Com que prazer estamos aqui fazendo o nosso programa mais uma vez. Muito obrigado a você pela audiência, né? Deixa eu ajustar aqui a câmera. Mas, minha gente querida, é um prazer muito grande falar de bom a sua presença. Alô, Silvana Rogério, bom dia, querida. Alô, Maurício de Campos Bastos, abração para ti também. Olha, esse cartaz que você está vendo aí é do tempo em que eu lancei aquele livro, 50 anos de comunicação, né? Alô, Ana Lúcia Barbosa. E se você quiser adquirir esse livro, bom dia mesmo, é só você adquiri-lo através da, digamos assim, da livraria Saraiva. Você bota lá, saraiva.com.br, tá bom? E aí você pode realmente adquirir o livro 50 anos de comunicação de minha autoria, que fala a respeito das coisas que aconteceram ao longo desses 50 anos de atividade. Alô, Ana Lúcia Barbosa, bom dia. Eu queria mandar um grande abraço para Portugal, Itamar Dias, bom dia. Olha, um grande abraço é para o meu querido amigo Jorge Trigo, professor Jorge Trigo, um expoente da intelectualidade portuguesa, que foi membro ativo durante muitos anos da Câmara Municipal de Lisboa e não parou por aí não. Depois que se aposentou, alô, Marne Mineiro, meu amigo de infância, das peladas lá do Morro da Glória em Juiz de Fora. Marne, que prazer. Marne Tasca, Marne Mineiro, da família Tasca, da Celise Tasca, do Marcelo Tasca, do Mauro Tasca, do Júlio Tasca. Meu Deus do céu, quanta gente boa. Como é que eu lembro dos seus pais? Abraço, Marne, saúde. Pois é. E aí eu queria falar do Jorge Trigo. O professor Jorge Trigo, ele não parou. Quando ele se aposentou, e ele está uma pessoa de saúde, jovem, bonitão ainda, quer dizer, jovial, digamos assim, ele continuou a produzir coisas intelectuais. Eu fui apresentado a ele pela Thaís Matarazzo, da editora Matarazzo de São Paulo, e ele, volta e meia, a gente se troca, a gente se corresponde. Recentemente, quando eu estive em Portugal, pena que a gente se desencontrou, mas eu pretendo voltar, se Deus assim o permitir, ainda este ano, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de estar junto. Mas, olha, nesta quarta-feira, portanto, amanhã, dia 30, às 18 horas, no Teatro Maria Vitória, em Lisboa, vai ser a apresentação da obra intelectual Ercília Costa no Brasil, de autoria do professor Jorge Trigo. Então, estou convidando a todos os lisboetas, aos brasileiros que estiverem em Lisboa, que compareçam amanhã, quarta-feira, às 18 horas, no Teatro Maria Vitória de Lisboa, porque com certeza vocês vão se surpreender com esta obra muito bonita da Ercília Costa e de sua atividade quando foi desenvolvida aqui no Brasil, de autoria do professor Jorge Trigo, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço. Alô, Ricardo Schillenberger, alô, Patrícia Carvalho Macedo. Um aviso muito importante para vocês. Hoje, logo após o programa, vocês sabem, a gente tem a família da minha mulher, tem um sítio lá em Guapimirim, onde, por sinal, vivem a minha sogra e a minha cunhada Sheila. Então, sempre que é possível, a gente dá uma chegadinha lá para dar uma assistência, que fica a hora e meia aqui do Rio de Janeiro, até porque a minha sogra é muito saudável, mas já tem mais de 80 anos. E esta semana é o dia de trazer a minha sogrinha para fazer um check-up médico, que sempre, anualmente, ela faz. Em razão disso, a gente vai estar saindo logo após o programa do dia de hoje, em direção ao Guapimirim. Ficamos lá à noite e voltaremos amanhã depois do almoço. Razão pela qual, então, amanhã não vai ter o programa Fernando Sérgio. Então, amanhã não teremos o programa, mas na quinta-feira voltaremos com o psicólogo Luiz Aivinder e também com o Fred D'Amato. Então, fica combinado assim.
Hoje eu tenho alguns recadinhos aqui na abertura, daqui a pouco nós teremos a presença do doutor Hernani Sampaio. Talvez daqui dê para você ver, olha só. Vamos lá. Doutor Hernani, dá um abraço aí para a turma. Ah lá o doutor Hernani, grande médico, oncologista, dos melhores médicos que o Rio de Janeiro tem. E hoje a gente vai conversar de muitas coisas aqui. Eu quero mais uma vez agradecer esse querido amigo, essa importante amizade. Olha, de mais de 20 anos, se não for mais. Quer dizer, que coisa boa. Então, daqui a pouco, o doutor Hernani. E agradecer também o Haroldo Barros, que estava convidado para o dia de hoje. Você o conhece, ex-sonoplasta da Globo, hoje cantor, comunicador. E infelizmente ele teve que ir no aeroporto pegar o filho e hoje não pôde participar, mas com certeza na semana que vem estará aqui conosco. Muito bem. Eu queria também, eu estou aqui com uma série de coisas que eu quero mostrar para vocês. Eu vou agora diretamente para esse telão que nós temos, e às vezes quando está com muita coisa, ele atrasa um pouquinho na chegada do que eu estou pretendendo mostrar. Mas aqui já deu, Eu volto aqui essa câmera para você. Você sabe que é uma selfie câmera, né? Onde a gente vai fazendo a primeira parte do programa e depois na segunda parte a Samira faz o trabalho lá comigo e o nosso querido Hernani Sampaio. O que eu quero mostrar para você é esse rapaz que está aqui. Esse rapaz que está aqui, na verdade, outra coisa, ele não é senão meu filho primogênito. É o Serginho, o professor Serginho. Ele é professor de jiu-jitsu, né? Na verdade, é faixa preta e 4º grau. E ele está inaugurando um espaço, deixa eu ver se eu abro um pouquinho mais, para poder falar com vocês. Tem hora que esse computador está um pouquinho pesado, ele trava. Mas está aqui, ó, dia 4 de fevereiro, inauguração do novo centro de treinamento do jiu-jitsu com o professor Serginho JJ, como ele é conhecido. Estou esperando vocês dizerem às 19h30 na Academia Vital Jim, do Clube Pioneiros do Vital Brasil. Aulas de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Kids, infantil e adulto, masculino e feminino. Venha fazer uma aula experimental com faixa preta, o nosso querido amigo da equipe também do Luiz Paulo Batista, que a gente manda um grande abraço, o professor Serginho. Então está aí o recado dado, né? Espero que ele tenha muito êxito, evidentemente. Aí está o menino, que na verdade não é tão menino assim, está há mais de 30 anos fazendo impressionante jiu-jitsu. Então está aí a informação. Eu tenho uma imagem aqui impressionante. A gente nunca sabe até que ponto, né, essa imagem representa a total veracidade. O que dá para fazer com apenas R$5? Tomar um café na padaria, comprar um sorvete. Eu vou te apresentar agora um ativo que custa menos de R$5 e pode quadruplicar o seu dinheiro. Isso mesmo, seu dinheiro vezes 4. Esse ativo reúne 3 fatores importantes que confirmam essa grande oportunidade: baixo valor de investimento, alto potencial de valorização e está disponível a qualquer pessoa. Meu nome é Olivia Alonso, eu sou especialista em investimentos e publisher da Inversa Publicações. Vamos te mostrar como você pode multiplicar o seu dinheiro por 4, sem pegadinhas, sem segundas intenções. Você vai investir de verdade ao nosso lado. Eu quero que você tire um print desta tela para me cobrar depois. Quer multiplicar o seu dinheiro por 4? Então clique no botão azul que vai aparecer agora e veja o vídeo com o Gabriel. Pois é, aí você vai lá e vê, né, que é importante, mas agora aquilo que realmente nos interessa, que é a barragem. No momento em que a barragem, ela infelizmente, ela explodiu, né, que causou tantos danos ao meio ambiente, mineiro e do gás. Olha que coisa.
descaso das nossas autoridades passadas, que lamentavelmente acabam respingando no governo de hoje, exatamente no momento em que há pouco tempo atrás o presidente Bolsonaro havia dito que nós somos o país que mais cuida do meio ambiente do mundo. Evidentemente que a partir de uma situação dessa, e independe do atual governo, fica difícil de acreditar. Isso é muito ruim até em termos de investimentos estrangeiros. É lamentável, é uma crise que temos que enfrentar, e mais do que isso, essas pessoas têm que ser punidas, né? Eliane Santos, bom dia, amiga. Muito obrigado por compartilhar. Margarete Siqueira de Oliveira assistindo, e depois de uma informação dessa, meu Deus, só mesmo a prece de Cáritas, seguida do Pai Nosso, né? Como forma de nos Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, uma maravilha, né? E nós queremos mandar um abraço a todos vocês que estão sintonizados com a gente. É um prazer muito grande nesse momento. E nós vamos aqui agora lá para a nossa sala de visitas. Nossa sala de visitas, onde se encontra o nosso querido amigo, nosso doutor Hernani Sampaio. Muito bom dia, doutor Hernani. Bom dia mais uma vez, Fernando Sérgio, bom dia, Samira, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? E sempre é uma alegria muito grande, é sempre uma alegria muito grande voltar aqui à sua casa, né? Voltar ao seu programa. Meu querido, a alegria é toda minha, e a gente né? compartilhar esse momento, fornecendo algumas informações ou apenas conversando sobre determinado tema. Exatamente. Né? Hoje eu queria aproveitar o seu vasto conhecimento como médico e como um homem também egresso do interior, né? Você que nasceu no Rio Grande do Norte e foi educado em Maceió com a sua família, né? E nós todos sabemos dessas barragens que existem há muito tempo no Brasil
lamentavelmente, em muitos lugares, sem a conservação devida, né? O que você pode imaginar? Eu sei que a sua especialidade é, evidentemente, uma doença muito séria, que é o câncer e tal, mas a má administração tem sido o câncer do Brasil, não é isso? Infelizmente né? Nós até já conversamos sobre isso no programa anterior, né? Isso. O grande problema no Brasil é a falta de pessoas competentes nos lugares importantes. Então, às vezes, na maioria das vezes, a indicação política, a indicação pessoal de pessoas que não estão com competência para exercer aquele cargo, né? Que o ideal seria que sempre a escolha fosse uma escolha técnica, fosse uma escolha científica, fosse uma escolha baseada na capacitação daquela pessoa. Isso em qualquer lugar do mundo, entendeu? Você tem que escolher as pessoas pelo que aquela pessoa é. Então, por exemplo, para dirigir uma rádio, por exemplo, o ideal, o correto seria alguém ligado à arte radiofônica, né? Para dirigir um hospital, um médico ou um administrador hospitalar que tenha competência. Para administrar, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, para compor o Supremo Tribunal Federal, teriam que ser juízes competentes, juízes concursados, juízes interessados na causa pública, né? E não assumir aquilo por indicação política, como infelizmente acontece no Brasil, ou às vezes com a finalidade somente de auxiliar grupos, né? Auxiliar de forma desonesta grupos, ou auxiliar a si mesmo, né? Hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, os cargos parlamentares, quase 90% dos nossos parlamentares, de qualquer nível, ele assume aquilo muito mais por interesse pessoal do que por um interesse de servir a nação brasileira como parlamentar. Com relação a essas empresas, esses açudes, essas barragens, né? Infelizmente acontece isso, né? Não há interesse, o pessoal pensa somente na parte financeira e esquece da parte funcional e da parte preventiva dessa Você veja que ontem, no importante telejornal, no final da noite, dava-se a notícia de que nada mais, nada menos do que 38 deputados que estão eleitos foram financiados por mineradoras que são as responsáveis pelas barragens. Isso é que é ruim, não é? Que eu falo sempre. Por isso que eu sou contra as campanhas políticas financiadas. Eu acho que a pessoa teria que ser eleita pelo seu passado político, né? pela sua obra, do que fez mesmo, ainda quando não era político, do que por financiamento. Porque o que acontece é o seguinte: qualquer candidato, ao ser financiado por um banco, por uma construtora, por uma mineradora, claro que ele vai ser eleito graças a esse financiamento desonesto, e no futuro ele vai ser usado por esses financiadores para que beneficie de alguma forma quem o financiou. Essa é a grande verdade, né? Então o que acontece? Essas pessoas forem eleitas por essas mineradoras, com certeza eles vão obstruir ou vão ocultar essas coisas erradas que acontecem. Então, para você ter uma ideia, no Nordeste existem muitos açudes, né? Sim. Lá no Ceará tem um açude enorme chamado Açude Oroz, mas só para você ter uma ideia, é muito raro você ver acidentes nos açudes. E são açudes feitos de forma artesanal, né? De uma forma primitiva ainda, onde a barragem é toda calcada na formação geográfica do local, e baseado somente em fatores de acúmulo da água, graças a um procedimento manual. Mas dificilmente, como há um pessoal daquela região que construiu aquele açude, necessita daquela água, entendeu? Necessita da preservação, é muito difícil você ouvir falar, entendeu? No rompimento de um açude do Nordeste. Por quê? Porque há um interesse populacional, né, daquela área, que aquilo seja mantido, porque aquilo funciona para o bem da própria população. Com relação a essas barragens das mineradoras, que o interesse financeiro é muito maior, infelizmente não há esse cuidado. Então, por exemplo, esse estilo, essa forma de construção é uma coisa arcaica. Você vê na Europa, nos Estados Unidos, as barragens são feitas com outra tecnologia. Então, para você ter uma ideia, elas são feitas quase
com a mesma segurança que é feito em hidrelétrica, como por exemplo a Itaipu. Não é? Inclusive com um sistema de escoamento, um sistema de prevenção, um sistema de contenção de possíveis vazamento ou de possíveis desabamento dessa barragem, né? Inclusive, muitas das barragens hoje na América e na Europa, há um controle através de satélites. Ou seja, o responsável pela prevenção, da sala dele, através de um sistema de televisões, ele consegue controlar online e durante 24 horas toda aquela barragem. Ou seja, se houver uma ruptura, uma rachadura de 10 centímetros, ele consegue perceber isso com muito tempo de antecedência e com isso evitar o que aconteceu agora. Porque na realidade, esse acidente criminoso que aconteceu agora, muita gente acha que é crime ambiental, que acha que foi um acidente ambiental, um acidente natural. Não é. Isso é um crime. É decorrência do descaso, porque na realidade a própria ex-presidente Dilma, né, de lembrança trágica para todos nós, quando houve aquele problema lá em Mariana, ela assinou um decreto dizendo que aquilo seria considerado um acidente natural. Não é. Não é um acidente natural, é um terremoto, é um maremoto, falta de a eclosão de um vulcão. Então, na realidade, isso aí é um acidente ambiental causado pelo descanso das pessoas que estariam ali para fazer essa prevenção. Aqui me parece de forma muito clara, que me perdoem os petistas, mas em contrapartida, o que a gente sabe é isso. Quer dizer, a partir, eu não diria que até o primeiro governo do Lula foi razoavelmente bom. Agora, a partir daí, parece que subiu a cabeça, degringolou tudo, já veio o segundo caindo terrivelmente, uma série de concessões para fazer concessões para políticos através do mensalão que foi descoberto, e a partir daí foi o rastilho de pólvora, a gente vendo as coisas do Eduardo Cunha na presidência da Câmara Federal. A partir daí veio o fato Dilma, que é esse fator. Então, hoje, a mim me parece de forma muito clara que foi a tentativa do presidente, que hoje está preso, lamentavelmente, mas justificadamente em função do descaso e dos crimes cometidos, que na verdade foi a tentativa de botar uma pessoa, a mim parece menos inteligente do que ele, para poder comandar, para poder dominar. Isso fez uma devassa no país, essa é que é a verdade. E quando se afrouxa, Hernani, acontece o seguinte: não há fiscalização. Quer dizer, hoje eu vi uma reportagem, depois a gente vai voltar a falar da barragem, com relação ao Rio de Janeiro. Uma reportagem muito bem feita num telejornal, mostrando a precariedade de uma só passarela, que é a única passarela que a pessoa atravessa ali a Praça da Bandeira, que é uma praça importantíssima, porque ela liga a Zona Norte ao centro do Rio de Janeiro. Tanto serve para quem vai quanto para quem vem. Mas a pessoa que trabalha do outro lado, por exemplo, do outro lado tem uma agência da Previdência. A pessoa que trabalha, ou qualquer pessoa que vá do outro lado, ali tem 12 pistas, só pode atravessar pela passarela. Você precisava ver as imagens mostradas pela televisão. Tudo caindo aos pedaços, a corrosão acompanhando aquelas coisas de ferro, e ainda botaram em cima do ferro cimento. E o cimento foi deteriorando a ponto de, até um repórter comentou com muita propriedade, de um ancião, por exemplo, de uma senhora que esteja com problemas de andar, que possa prender um pé ali e cair. Quer dizer, aí eu fico pensando, não é só isso não, você sabe, e você quantas vezes participou do meu programa na Rádio Tupi, que é uma das principais rádios do Rio de Janeiro, não é? E quantas vezes a gente, se me perguntar, Fernando, qual é a vez que você viu a manutenção, não só de passarela, como também a manutenção de viaduto? Eu vou dizer, nunca. Apenas você vão me dizer, no caso, uma moça que foi entrevistada na televisão, que ela disse que houve sim uma vez que essa passarela não foi reformada, mas foi pintado em cima da corrosão. Quer dizer, como é que pode levar a sério governos dessa conta? Isso aí é o que a Margaret Thatcher falou uma época atrás, né? Não existe dinheiro público. Muita gente acha assim, porque isso aqui
esse banco de praça é do governo, não pertence a mim. Então eu não me preocupo se esse banco vai estragar ou não. É uma grande ilusão, é uma grande verdade, é uma grande confusão que o cidadão brasileiro faz. Tudo que existe público é nosso. Dinheiro nosso. É o que saiu do nosso imposto. Não é? Então é por isso que uma vez uma amiga minha estava em Nova York e de repente ela pegou um pedaço de papel, um envelope, e jogou no chão. Logo atrás vinha uma senhora, uma velhinha, e chamou ela a atenção: olha, eu não permito que você suje a minha cidade. Que você jogando esse papel, você está sujando a minha cidade, você pode provocar um entupimento do bueiro e você pode provocar um enchente. A mesma coisa que o bem público tem que ser valorizado sempre. Cada centavo que existe empregado em obras ou em qualquer benfeitoria pública saiu do nosso bolso. Então, aquele banco de praça ali pertence a cada um de nós, porque ali em cada banco de praça tem pelo menos um centavo de cada nós. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, você já esteve lá várias vezes, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, quando alguém constrói uma coisa é para durar para sempre. Então, em Nova York existem aquelas lixeiras enormes de ferro fundido, né? E aquela lixeira, elas foram feitas para servir o povo por um tempo indeterminado. Tanto que aquela lixeira é feita para durar 100, 200 anos. Gerações. Aqui no Brasil não, o que acontece? Faz-se uma lixeira de plástico, né? Onde já são extremamente frágeis, e além disso... E que acaba com a natureza, né? Porque se for quebrado, jogado no rio, dura 100 anos. Então aquilo é feito para durar alguns anos, exatamente para quem vendeu aquela lixeira possa vender outra vez para o governo e beneficiar quem faz essa transação, na maioria das vezes honestas. Então o que acontece? Primeiro, aquela lixeira vai durar pouco tempo, é uma lixeira que não vai servir. Infelizmente, o próprio povo brasileiro, pensando erroneamente que aquilo não pertence a ele, o povo, destrói aquilo ali. Quantos orelhões que foram feitos para servir a população estão destruídos aí pela própria população, não é verdade? Então, por exemplo, eu estive na Áustria, que eu tenho um carro que foi feito na Áustria. Sei. Então, Peugeot, né? É um Peugeot, esse é feito na Áustria. Então eu conversei lá com um dos representantes da fábrica, que é uma fábrica austríaca que só fabrica aquele modelo. Aquele tipo de carro. Eu perguntei, por que esse carro não quebra? Eles falaram, olha, que nós usamos o carro como uma propaganda maior da nossa fábrica. Porque um carro quebrado é sinal de que o trabalho não foi bem feito. Então eles têm essa preocupação em fazer o melhor. Se o brasileiro tivesse a preocupação de fazer uma barragem bem feita, isso não aconteceria. Não é? Então o que acontece? Então é o que eles falam lá. Nós construímos um bem para durar anos e mais anos. Então quando nós construímos um carro aqui, nós construímos para durar pelo menos 40, 50 anos. Porque primeiro é um bem que foi comprado por um usuário que não é barato, e além do mais nós temos que manter a credibilidade em cima da nossa faixa. É verdade. Você vê, ontem eu tive a oportunidade de apresentar um resgate filmado, né? Agradecer até a Record TV, que foi a imagem da Record TV, de uma moça de 22 anos. 22 anos a pessoa está começando a vida, não raro, está egressa da faculdade, e de repente hoje está entre a vida e a morte, até que nos emociona, porque afinal de contas a dificuldade, e o helicóptero sendo conduzido por uma piloto, uma moça, uma senhora jovem ainda, porém piloto, mostrando uma habilidade fantástica para poder retirar aquela moça. Quer dizer, e quantos assim tiveram a vida ceifada? Né? Já aconteceu isso em Mariana. Agora, 2 anos depois, acontece em Brumadinho, né? A região está arrasada, ali havia o Instituto, e ainda parece que não foi atingido, o Instituto Inhotim, que na verdade é um instituto onde muitas pessoas iam para a pousada, vitalizavam a região através digamos assim, do turismo, e obviamente hoje, daqui a muitos anos, aquilo ali vai ficar meio acéfalo, porque as pessoas não irão para lá. E fora a imagem negativa, porque eu vi 2 comentários de colegas meus jornalistas. Um bastante contundente do Paulo Henrique Amorim, que colocou a fala do presidente Bolsonaro em Davos
não imaginava que pudesse acontecer essa tragédia, dizendo que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E a culpa não é dele, ele vai enfrentar uma crise a partir desse momento, está até através da sua atuação recebendo as tropas de Israel, né? Técnicos de Israel, não são tropas no sentido da guerra, mas em favor da vida, né? Nós agradecemos ao Estado de Israel, mas na realidade ele pega na contramão o seu discurso, porque ele não é responsável, não só ele, como os políticos novos que aqui chegaram, pela péssima manutenção dessa barragem, se é que houve manutenção, o que nós sabemos. Quer dizer, então é deplorável, porque até ontem, até onde eu sei, tinha 68 mortos, tinha a possibilidade de 279 desaparecidos. Quer dizer, imagine você, as pessoas, os técnicos, os trabalhadores, os pais e mães de família que se perdeu ali. Quer dizer, além da comoção natural que nos dá em todos, é um momento de luto nacional. Isso falta no Brasil cidadania. Ou seja, o povo tem que saber respeitar os poderes, né, vigentes, mas os poderes vigentes, seja ele judiciário, legislativo, executivo, também tem que saber respeitar o povo. Então, aquela velha história, cada cidadão tem que cumprir os seus deveres para ter seus direitos, né? Seus direitos retribuídos. Mas, infelizmente, no Brasil não acontece isso, né? Então, às vezes, os problemas estão nas coisas mais simples, né? Às vezes, nós cobramos das autoridades um comportamento, mas o próprio cidadão não colabora. Então, por exemplo, um cidadão que fura uma fila de banco, é o cidadão que joga lixo no chão, né? É o cidadão que não paga os seus impostos corretamente. Inclusive, não só o cidadão, como as grandes empresas que devem à Previdência, devem ao imposto de renda, como até algumas emissoras de televisão, né? A Rede Globo é uma das maiores devedoras. Que deve bilhões e bilhões. Exato. Então, o que acontece na realidade é isso. No Brasil falta o cumprimento dos deveres, né? E a retribuição dos direitos de cada um de nós. Então, às vezes eu fico observado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa, movido pela ganância, sempre a ganância em querer faturar em cima de uma situação onde o povo, entendeu, é subtraído de alguma coisa, ou da segurança, ou da sua sobrevivência, ou do seu bem-estar. A gente vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que pouca gente vê, pouca gente nota. As empresas de ônibus coletivos, com o intuito de ganhar mais e diminuir as suas despesas, ao invés de colocar o motorista e um cobrador, coloca somente o motorista. E o motorista fica desempenhando duas funções ao mesmo tempo, ou seja, o empresário, ele ao invés de pagar dois profissionais, paga um só. E até hoje eu fico pensando assim, qualquer dia desse vai haver um acidente grave aqui no Rio de Janeiro. Porque o motorista, ele está dirigindo o veículo e ao mesmo tempo está cobrando a passagem. Quantas e quantas vezes eu vejo isso? O motorista desvia da sua atenção exatamente para atender o usuário ao fazer o pagamento, dar um troco, e qualquer dia desse aí nós vamos ter um acidente. Eu não sei por que até agora não houve, e se houve, eles foram escondidos, foram camuflados. E que tem isso também. Não é? Tem isso também. Viu? Agora, com relação a isso, por exemplo, a importância da pessoa cumprir a sua missão, por exemplo, na hora que uma pessoa exerce um cargo de presidente da República, deputado, governador, prefeito, vereador, ele tem que exercer aquilo não como uma coisa que vai lhe dar algum tipo de prestígio. A pessoa tem que assumir aquilo como um cargo público. É uma missão pública. Eu sou prefeito e eu tenho uma missão pública de dirigir essa cidade. Mas o que acontece? Sempre as motivações movidas, as motivações causadas pela corrupção, pelo o desejo de ganhar dinheiro fácil, né? Pelo desejo de aumentar a sua popularidade, pelo desejo de beneficiar outros grupos, as pessoas fogem dessa missão nobre, pública, que é dirigir uma cidade, por exemplo. Então, para você ter uma ideia, o nosso país, até alguns anos atrás,
né? Os nossos dirigentes eram respeitados. O nosso presidente era respeitado pela população, né? Havia uma admiração em cima daquilo. Para você ter uma ideia, há 50 anos, a nossa polícia militar era respeitada, os bandidos, mas nós tinham medo da polícia. Hoje é o contrário, hoje a polícia é que tem medo do bandido, né? Vocês viram agora, por exemplo, na Cidade de Deus, teve um atrito, né? A gente viu bandidos jogados e a no história chão. do governador que disse que ia bater É o seguinte, nós vimos ali pelo menos 12 bandidos no chão, né? Deitados com fuzis. E o Caveirão, ao invés de avançar contra a criminalidade, recuou. E outra coisa, a então, TV mostra e cadê os helicópteros de polícia? Cadê não digo que tenha que abater, digamos assim, mas meu Deus do céu, pelo menos tiro que seja na perna, quer dizer, a ação policial tem que haver. É que eu não consegui entender aquilo. Houve uma explicação de que foi uma estratégia, um procedimento prático, né, para não colocar a população em risco. Mas ali você viu os bandidos saltaram pelo menos 10 tiros. Verdade. E o camburão recuou. Então ali eu vi, da mesma forma que a imprensa estava lá de cima filmando no helicóptero, não poderia estar aí ao lado daquele helicóptero da imprensa, um helicóptero da polícia, para cumprir a sua missão, né? Não é verdade? E outra coisa, a polícia tinha que chegar na frente. Não é a imprensa que tem que chegar na frente. Exatamente. A polícia tem que chegar na frente. Mas só concluindo, para não perder à vontade. O meu nível de raciocínio. Então, para você ter uma ideia, o Fernando Sérgio, o Brasil está passando por uma crise que não começou agora. Não. Então, na realidade, essa crise começou a partir do momento em que começou o governo Sarney. A corrupção começou ali. Então, por exemplo, na realidade nós estamos há 35 anos vivendo nesse clima do toma lá da cá. De lá para cá, se você imaginar, todos os políticos do Sarney para cá estão envolvidos de alguma forma na corrupção. Eu tiraria disso um que eu conheci pessoalmente, foi o Itamar Franco, que era um político que não houve suspeição por parte dele. Eu conheci pessoalmente e sei que foi diferente, que fez até, porque há também um outro aspecto aí, o aspecto da época dos governos militares, que houve uma inflação absurda. E também teve uma outra coisa que é preciso ser sabida, né? Que eu outro dia vi o Paulo Guedes, aliás coloquei aqui a imagem do Paulo Guedes, dizendo que houve a boa intenção, provavelmente, de consertar o país naquela época, mas que houve, digamos assim, a estatização de quase tudo. O que seria o comportamento da esquerda acabou sendo da direita. E essa estatização também acabou prejudicando muito Petrobras, Eletrobras, Radiobras e mais não sei quantos Bras. Coisa que hoje o presidente Bolsonaro está lutando para desestatizar, para diminuir o tamanho do Estado. Então houve vários erros que, a meu ver, partiram até de Juscelino Kubitschek. Antes até desse período, porque eu concordo com você, do período de Sarney para frente, então foi um horror. Mas o próprio Juscelino, quando fez Brasília a toque de caixa, hoje é muito importante, é maravilhosa, é fantástica, era um grande estadista, ele não percebeu que o endividamento seria muito grande. Seria necessário? Seria necessário. Mas houve um endividamento muito grande. Mas uma coisa que eu queria falar contigo, que eu não consigo entender, hoje eu estava vendo no noticiário, eu vou preservar os nomes. Você sabe por quê? Porque o rapaz até mesmo é competente. É competente, é qualificado, não vou negar isso. Mas é político antigo. Então eu estava vendo um telejornal e de repente aparece um secretário, não sei das quantas. Eu falei, puxa, olha aí, secretário e tal. E aí fui procurar no Google, porque eu tinha mais ou menos essa convicção, secretário atual do governo estadual atual, do Witzel, que quer mudar, e Deus permita que consiga mudar, não é? Deus permita que tenha que haver mudança e tal. O que eu não consigo entender é, por exemplo, quando um cidadão é concorrente de outro e que perde a eleição, no caso aconteceu na prefeitura, por exemplo, o senhor Írio da Costa, e com a eleição do Crivella foi ser secretário do Crivella, numa manobra nitidamente para ter mais voto.
E agora, no estado que eu saiba é um, mas eu acho que tem mais de um determinado cidadão que igualmente foi candidato e derrotado, e de repente é secretário do atual governo. Agora, só que se você procurar no Google, você vai ver que ele foi secretário do Pezão e que foi secretário também do último governo, quer dizer, do Crivella. E hoje é secretário do Witzel. Quer dizer, então o que você fica, você eleitor, eu até estou preservando porque sei que o rapaz tem suas qualificações e tal, mas tem um monte de gente que tem qualificação. Você, por exemplo, Hernando, poderia perfeitamente ser o secretário de saúde. Você é um médico de 44 anos de experiência no INCA. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, por que não muda? Tem que ser político? Quer dizer, aí você assinala um comprometimento. O fulano está lá porque está certo, tem competência, mas não é o fato de ter competência, é o fato de ser uma indicação política. Isso é um absurdo, né? Por exemplo, o ideal para qualquer país democrático seria que nós tivéssemos no máximo 2 partidos, né? Então, no Brasil, o que acontece? Tem esse pluripartidarismo que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda e que força as coligações, que também é outra coisa absurda, né? Então, as coligações levam o seguinte: primeiro, se há coligação, é porque há uma pretensão de se fazer alguma coisa do ponto de vista de beneficiar determinados grupos. Aquele pessoal que está te apoiando. Aquele pessoal que está apoiando. Então, o que acontece? Olha, nós somos coligados, mas eu prometo que se eu for eleito, eu vou te dar esse cargo, isso, aquilo, outro. Aí o que acontece? A pessoa perde a eleição, mas na verdade não perde a eleição, porque sabe que de alguma forma e de forma errada vai ser nomeado, entendeu? Para se completar naquele negócio. Então por isso que eu sou a favor do bipartidarismo, entendeu? Então há um partido, há o opositor, na outra eleição há uma inversão de papéis, né? Mas na realidade não há, fica praticamente impossível fazer essa coligação. Então, porque na realidade a coligação é quase que um financiamento da campanha, não é? Quer dizer, um financiamento em que pode rolar muito dinheiro, mas vai rolar também aquele prestígio, entre aspas, daquele político. Então, quando alguém faz uma coligação, não é com o sentido no próximo governo fazer um bom governo, é no sentido de angariar votos para ganhar aquela eleição. Agora, doutor Hernani, aquele mar de lama está avançando até onde a gente soube no dia de ontem, até 90 quilômetros através do rio, dos rios em questão. E as populações ribeirinhas, você tem várias cidades de médio porte, de pequeno porte que ali estão. Como médico, dá para avaliar o malefício que esses metais pesados que estão inseridos na lama, porque não é água, não é uma represa, é uma barragem. O que pode haver com essa população? Porque você lembra o seguinte, tem até algumas poesias e músicas que falam mais ou menos assim: as águas correm para o rio e os rios correm para o mar. Então, na realidade, qualquer coisa que se faça em cima de um riacho, aquilo, seja sendo bom ou sendo mal, vai correr para os rios, por sua vez, vai correr para o mar. Então, na realidade, quando houve aquele acidente lá em Mariana, aquele barro, aqueles rejeitos, chegaram ao mar. Esse agora de Brumadinho, com certeza também vai chegar. Então, o que acontece? A água é vida, né? A água, eu falo sempre, a água alimenta, a água limpa, a água higieniza, a água leva a alimentação com a produção de peixes e de outros seres aquáticos, né? E o que vai acontecer é o seguinte: vai ser muito ruim, primeiro, para o habitat daquele rio. Então, com certeza, nós já vimos imagens, muitos peixes, entendeu? Ou estão contaminados ou estão mortos, não é? A extinção desse peixe
vai dificultar a vida do ribeirinho. O ribeirinho não vai conseguir mais pescar. Terceiro, a qualidade da água que era usada por aquele ribeirinho não vai ser usada mais. Porque você sabe muito bem que aquela água do rio, por exemplo, o Rio São Francisco, os ribeirinhos têm o maior amor por ele, tanto que chamam o velho Chico, que eles tiram até água para beber do rio. Entendeu? Aquela água do rio, você pode beber, que ela é praticamente pura. Ou quando não isso, a pessoa tira aquela água, ferve e depois de fervida pode beber. Eu já estive no Rio São Francisco, há algum tempo atrás. Eu andei no Rio São Francisco, num barquinho, eu, minha mãe e minha filha, e nesse barquinho nós estamos indo em direção aonde Lampião foi morto, que é a Gruta do Angico. Então, para chegar até lá, você pegava um barquinho pelo Rio São Francisco e andava mais ou menos 20 minutos, até chegar no local que você desceria do barquinho e chegava até esse local, que é lá na Caatinga. Então o Rio São Francisco, para você ter uma ideia, é tão límpido que nós pegávamos água assim do barco e bebíamos, que ele era pura, entendeu? Para você ter uma ideia da riqueza de um rio sadio, 10 metros a cada margem, você vê ali frutas, né? Então ali nós tínhamos mangueiras, nós tínhamos laranja, nós tínhamos uma porção de outras árvores frutíferas, fornecendo para aquela população todo esse tipo de alimentação. Agora, só para você ter ideia, depois de 10, 20 metros das margens, começava a caatinga, então ali não existia mais nenhum tipo de vegetação. Então o que acontece? Esse acidente de Brumadinho, como de outros, vai matar tudo isso que está na margem dos rios. Que os rios, você sabe que todo ser vivo para viver precisa de oxigênio. Claro. Então nós precisamos de oxigênio, um peixe precisa de oxigênio, a vegetação que fica nas margens precisa de oxigênio. E o que acontece? Primeiro, o barro, e segundo, os produtos, né, tóxicos que estão nesse barro, principalmente o mercúrio, né? Mercúrio, os derivados do ferro e tantos outros minerais nocivos. Eu estava te ouvindo atentamente, e lembrando o primeiro impacto que a gente tem quando você chega na cidade do Porto, em Portugal, e você vê a limpeza do Rio Douro. É um negócio impressionante, né? Aquele rio que já vem lá desde a Espanha e que é chamado de Rio Douro, porque na época achavam que havia ouro, a captação de ouro, que nunca foi comprovado, mas que é um rio maravilhoso, onde os nossos irmãos portugueses fizeram ali um levantamento de cabeceira, a exemplo do que existe aqui na Guatemala, né? Não, na Guatemala não. Enfim, essa coisa da elevação, porque o rio era muito agitado, o canal de Panamá, perdão, não é Guatemala, o canal de Panamá. Então os portugueses fizeram depois da cabeceira, fizeram um levantamento do rio que permitiu, através de comportas, a navegabilidade do rio. E hoje aquele rio é explorado através das 6 ou 7 pontes que tem, não me lembro mais se eram 6 ou se são 7, ele é explorado turisticamente, com barcaças que andam para lá e para cá, mas um rio azulzinho, azul, onde a gente brincava, eu e Samira, os pombos pareciam até galinhas, porque tal a qualidade de alimentação que a eles chegavam e que vai desembocar no mar. E isso você conhece a Europa bem, isso acontece na Europa de um modo geral. Não é? Claro que depois da destruição, depois da guerra que houve, as pessoas adquiriram muito mais juízo. E, lamentavelmente, a gente não vê isso aqui, Hernani. Raros são os rios que são límpidos e, quando são no interior. Né? Porque nas grandes cidades, outro dia eu fotografei aqui, qualquer dia eu vou mostrar para vocês, e é comum de acontecer no Rio Maracanã, completamente assoreado, que virou um riacho, né? Que tem cocô para tudo quanto é lado, essa é que é a verdade, fedentina quando você atravessa a bonita Avenida Maracanã, que é só maquiagem, né? E de repente você vê uma garça no seu esplendor ali pousada no meio de todos aqueles dejetos. Quer dizer, quando, meu amigo, a gente vai conseguir ter um saneamento básico decente? É porque isso é que eu falo sempre, né? Aqui é tudo na vida só progride se houver educação, né?
até educação ambiental, até educação do que é o meio ambiente, até educação do que é os seres vivos conviver harmoniosamente, né? Então falta esse tipo de coisa. Então, para você ter uma ideia, em São Paulo, o Rio Tietê, né? Eu conheço bem aquele Rio Tietê, eu ia comentar, mas aquele você vai comentar, rio, para você ter uma ideia, há 50 anos atrás, 60 tinha até anos regata. atrás, era um rio límpido. Aqui o Maracanã, e aquele canal que tem ali na Francisco Picádio, dizem que foi construído por Dom Pedro I, exatamente para ele conseguir passear, né? Ele conseguir chegar do palácio, aqui o Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, até o mar. Então aquele canal, há 100 anos atrás, era um canal límpido, tanto que a família imperial passeava de barco por ali. Então o que acontece? Por que ele foi poluído? Pelo ser humano. O ser humano, ao construir uma indústria, construir a sua casa, ao invés de pensar num problema de saneamento efetivo, né, fica muito mais fácil para ele, muito mais barato, pegar os dejetos e jogar direto no rio. Meu Deus. Se você for ver aqui o Rio Maracanã, a pessoa está com uma garrafa descartável, né, de refrigerante. Ao invés de pegar aquilo e colocar na lixeira, para ele é muito mais cômodo jogar no rio. Que absurdo. Então, na realidade, é o próprio ser humano que está levando esse planeta à destruição. Nós vemos esses filmes aí futuristas, né? Onde mostra como vai ser o país, o mundo, a Terra daqui a 50 anos. É aquilo mais ou menos nós estamos caminhando. Porque as pessoas não cuidam dos rios, não cuidam das florestas, não cuidam das matas, da flora, da fauna, e de repente o mundo está se acabando por causa disso. Então, para você ter uma ideia, há uns 10 anos atrás, eu visitei Ouro Branco, que fica pertinho de Mariana. Onde mora um grande amigo, quero mandar um abraço para ele, o Sildinei Terracini do Amaral de Ouro Branco. Tem uma montanha, né? Muito bonita, e ele fica abaixo. Eu não conheço Ouro Branco, mas esse amigo de infância jogava pelada comigo. Então um abraço, mas fala lá, Ouro Branco. Ouro Branco, Mariana e Ouro Preto, né? É um território fantástico, muito bonito. Em Mariana, nas proximidades de Mariana, existe a maior mina de ouro do mundo. Beleza. A maior mina de ouro do mundo. Então lá é um lugar muito interessante. Hoje não tem mais ouro, hoje é um ponto turístico. Então eu fui lá, esse tempo foi até eu, minha mãe e minha filha, né? E lá você tem aqueles carrinhos tipo Indiana Jones, né? Aqueles carrinhos sobre trilho. A gente entra naquele carrinho, né? E o carrinho desce a 120 metros abaixo. Meu Deus. Calor não? Não dá nem para sentir que é fresquinho. Aí você desce. Aí quando você chega lá embaixo, você vê um monte de galerias, mas muitas, né? Tanto que lá você só pode ir com guia para não se perder. Que é um emaranhado de trilhas, né? de galerias, túneis, né? Assim de 500 metros, 1000 metros. Mas é fantástico. É fantástico, e nós passeamos nessas galerias todas, sempre com a ajuda do guia. Aí de repente o guia nos mostra assim lá embaixo, vocês estão vendo alguma coisa aqui? A gente olha assim, nós vemos só pedra lá embaixo. Aí o guia vai e toca assim, é água. A água é tão límpida, entendeu? Tão límpida, que você não vê a água. Só depois que ele toca é que você vê a água. Então o que acontece? Aquela água, ninguém pode entrar ali para não contaminar, tal, etc. Aí ele manda você olhar lá para baixo. Olha lá para baixo. Quando você olha lá para baixo, tem as pedras. Você vê, entendeu? Mínimos detalhes daquelas pedrinhas. Então por que nessa gruta, nessa mina, uma ex-mina de ouro, né? Essa água está pura lá? Porque o homem não contaminou. Com certeza ali, se não houvesse o guia, o ser humano iria contaminar aquilo. Então, ao contrário dos nossos rios, né, dos nossos riachos, das nossas baías, que estão lá e que estão em contato permanente com o homem, essa água dessa gruta não se contaminou, mas infelizmente a maioria dos nossos rios, das nossas baías, dos nossos riachos, dos nossos mares, estão contaminados por culpa exclusiva do homem.
Para você ter uma ideia, em alto mar, às vezes a gente vê no alto mar um determinado navio despeja todo o óleo velho ali no alto mar. Então ele pensa, não tem ninguém nos vigiando, não tem ninguém. Vou jogar. E vão jogar. Então, na realidade, o homem precisa de ter educação ambiental para não cometer esses crimes contra a natureza. Né? Por exemplo, esse acidente agora de Brumadinho, se os homens tivessem o conhecimento, tivessem honestidade, né? Tivessem conhecimentos técnicos, tivessem educação ambiental, tivessem o pensamento voltado para a nação como um todo, tivessem o pensamento voltado para o futuro, eles não fariam isso. Não aconteceria. Entendeu? Então, da mesma forma que essas barragens são construídas de forma irregular, entendeu? De forma criminosa, sem cuidado, sem prevenção, nós vemos a mesma coisa na indústria, na construção civil, por exemplo. Você se lembra que houve uma época aqui... O Tijuca Palace, né? Que caiu, aconteceu lá em... Tijuca não, Palace 2. Então aqui é uma prova da ganância humana. Esborou-se, né? A ganância humana. O construtor, entendeu? Ao invés de usar uma areia normal de construção, foi pegar uma areia de praia que é muito mais barata. Você sabe que nós temos um amigo, Silvinho Barbosa, que aproveito para mandar um abraço, até dono de uma agência de publicidade, era um dos moradores do Palace 2. E até hoje ele não recebeu. Até hoje ele não recebeu a indenização. Você vê a que ponto chegamos, a que ponto a nossa justiça, que é um outro problema, é lerda, anda a passos de cágado. E por que anda a passos de cágado? Exatamente o que você falou, nem todos são os concursados. Existem aqueles que entram através de nomeação e entram nos patamares mais altos da justiça. Não, provavelmente, não com certeza por méritos pessoais, mas por méritos políticos, aspas, aí no caso. E além também aí tem o seguinte, o Fernando, tem a impunidade, né? A impunidade. Então, por exemplo, o empresário desonesto, ele sabe o seguinte, olha, eu vou construir isso... O Narras, lembra? Se acontecer alguma coisa... Morreu. Se acontecer alguma coisa... De quem? Acontecer alguma coisa, isso vai demorar anos e anos. Para que eu seja ressarcido, para que a vítima seja ressarcida. Para você ter uma ideia, esse acidente lá de Mariana, até hoje, entendeu? Todas as punições não foram cumpridas. Você vê a que ponto? O Alexandre Garcia, você conhece, que foi da Globo, agora saiu atirando para todos os lados. Mas tem um vídeo do Alexandre Garcia na internet, bem recente, ele dizendo o seguinte, que os corretores de imóveis de Brasília não estão aceitando contra-cheque nem olerite de funcionário comissionado. O funcionário concursado eles aceitam, porque é concursado, aquilo que está é o que paga. Mas devido ao problema de que é um câncer generalizado, a história do cara é receber um tanto e devolver outro tanto para o político. Quer dizer, que absurdo, e eu me lembro disso, Hernani, isso absolutamente não é novo. No ano de 82, 83, eu tinha um programa na TV Rio, Gente por Gente do Rio, ao lado de Eliana Pittman, ao lado do nosso José Carlos Cataldi e também da Sandra Castro e da Letícia Dornelis. Era um programa de 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Naquela época se denunciava, e foi quando eu tomei conhecimento, eu fiquei escandalizado. Político recebe, eu conheço, por exemplo, até hoje em Niterói, uma pessoa que ganha R$7.000 e o cara, é chefe de gabinete de um vereador lá, e o cara vem pegar a parte dele, mais do que a metade, na casa dessa pessoa. E não há prova, não há nada, e nada se resolve. Que diabo de edis são esses? Que diabo de deputados são esses? Que diabo de políticos são esses? Porque além da pessoa ter um conhecimento, qualquer pessoa que exerça um cargo público, teria que ter conhecimento daquilo que ele está fazendo, ele teria que ter responsabilidade, profissionalismo, honestidade, né? E principalmente formação familiar. Por exemplo, uma pessoa que tiver uma boa formação familiar jamais vai se enveredar pelo lado do crime.
Eu já falei aqui uma vez que eu exercia um determinado cargo e que me foi oferecido uma propina para eu assumir. A primeira, em poucos segundos, a primeira pessoa que eu pensei foi no meu pai. Que meu pai falou para mim uma vez: a única herança que eu vou deixar para você vai ser a honestidade. Você tem que ser uma pessoa proba, tem que ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, né? Porque essa é a primeira coisa. Então, se todo mundo, todos os brasileiros fossem honestos, muitas coisas não aconteceriam nesse país. Eu quero deixar claro aqui uma coisa interessante que eu vou falar. Eu e Hernani temos mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo tempo de trabalho, essa coisa toda e tal. Mas a Samira, até quando a última vez que você esteve aqui, a gente comentou. Quando eu era bem mais jovem, né, e que há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, a aparência de meu pai era a aparência sua. Então, sempre que eu olho para o Hernani, né, até me comove, porque eu me lembro, né, mais ou menos o mesmo jeitinho, só que ele era comerciante, ele não era uma pessoa tão culta quanto você é. Mas, de qualquer maneira, fica esse registro, porque a vida se repete, né, e a preocupação dele era a honestidade. É verdade. Isso você aí, falou, eu sempre lembro exatamente. Essa comparação que você faz com seu pai me deixa muito lisonjeado. Que bom, a mim muito feliz. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o caminho que eu vou pautar sempre é esse, da honestidade. Eu também. Ontem, com certeza, eu perdi um amigo. Ele não é amigo, era um colega. Porque ele me procurou, né? Me procurou que um parente dele está com um problema de saúde, tá? E necessitaria fazer o procedimento. E ele queria que eu, com o conhecimento que eu tivesse, fizesse com que esse parente dele furasse uma fila de um procedimento médico. Aí eu falei assim: olha, você me desculpe, mas eu não vou fazer isso, porque isso contraria todos os meus princípios morais, médicos, científicos e comportamentais. Então, eu não vou fazer isso. Eu sempre fui a favor de que houvesse um bom atendimento para todo mundo. Então, se seu parente ele é o quinto da fila para fazer o procedimento, eu não posso colocar ele na frente do primeiro, porque eu estou cometendo um ato ilegal, injusto e imoral. Porque a pessoa que está na frente dele, na frente desse seu parente, está nas mesmas condições. Então eu não vou fazer isso. Nem se fosse para atender o meu pai ou a minha filha, eu forçaria uma situação dessa. Porque eu acho que nós temos que ser honestos conosco mesmo. Ele ficou um pouco chateado, mas ficaria muito mais chateado eu se eu tivesse cedido a esse pedido dele. Então eu acho que você tem que ser honesto para todo mundo. Se você tem que usar o mesmo peso e a mesma medida e os mesmos critérios para todo mundo. Então que a nossa honestidade se baseia nisso. É a mesma coisa, você quando vai construir uma determinada coisa, você tem que usar o melhor, porque nós sabemos que aquilo vai beneficiar um determinado segmento da sociedade. Então o que acontece é o seguinte: que qualquer lugar do mundo em que a honestidade prevalece, as coisas funcionam bem melhor. Vamos mandar um abraço lá para o Leica Faccioli, para o Fernando Pereira, o Pedro Carlos Pereira, que é aquele que eu te falei que é professor da Rural e é doutor em matemática, ele está se recuperando do acidente que teve, graças a Deus, muito bem, estive na casa dele, vi que ele está cada dia melhor. O Celso Mesquita, grande jornalista Celso Mesquita, a Alice Alves. Alice, um abraço grande para você e para todos que estão vendo a gente. Doutor Hernani, tem até uma das nossas telespectadoras, sei, ela mandou um abraço para mim e eu retribuo. Eu só não me lembro o nome dela, que não está aí. É uma pena porque já passou o quadro, aí não dá para voltar. Mas ela deve estar ouvindo, ela sabe que eu estou retribuindo. Enquanto a gente fala, a Samira vai, acho que dá para subir ali à direita. Não, ali, quer ver? Olha aqui, vamos Foi lá, uma das primeiras. Uma das primeiras, Denise Guzmán, quem mais? Oscar Berro, Eliane Santos. Nosso querido doutor Oscar Berro, foi diretor dos hospitais federais do Rio. Silvana Ruggeri. É a Silvana. Silvana Ruggeri. Então a Silvana, eu agradeço
o elogio que ela fez, o bom dia que ela mandou para Ela mim. é um doce, muito gente boa. É um prazer tê-la como nossa espectadora. Doutor Hernani, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra. Eu que agradeço. O amigo deu uma aula aqui para nós. Mais uma vez. Né? E a gente viu mais uma vez. Qualquer coisa, olha, eu me sinto gratificado. Ontem eu resolvi, você não sabe disso. Me pediram muitas vezes, por inspiração do Fernando Pereira, falou: Fernando, de vez em quando faz um programa de comentários, tipo meia-noite, tipo 11h30. E eu estou fazendo uma vez por semana isso. É mais reflexões minhas mesmo. E ao fazer a reflexão de ontem, quem quiser vai poder ver, teve um espectador que perguntou assim: qual é a motivação dessa live? Eu disse: a motivação é o amor. Porque é o amor pela comunicação. É o amor pela informação. Ontem eu vi, eu sempre gostei de participar dos seus programas, é o seguinte, porque na realidade nós aqui estamos prestando serviço. Exatamente. Essas nossas manifestações são manifestações de cidadãos, honestos, cidadãos patriotas. E o que nós falamos aqui representa o que o povo brasileiro, honesto, patriótico, também pode ouvir se sedimentar. E pensa, né? É diferente quando você convida, tipo assim, um político ou um grande empresário, onde a pessoa vai usar daquele espaço para fazer de alguma forma uma propaganda sua. Exato. Aqui não, nós estamos expressando o pensamento do povo brasileiro, a indignação do povo brasileiro, né? O que o povo brasileiro pensa, o que o povo brasileiro espera. Para que nós possamos melhorar esse país e possamos melhorar também a qualidade de vida das pessoas, como também, como o fato hoje foi mais ligado a Brumadinho, no sentido de como nós podemos, entendeu, exigir que as coisas sejam feitas pensando na população. Ou seja, os métodos preventivos, não só para quem trabalha numa determinada mineradora, por exemplo, como também as pessoas que moram em volta, no entorno daquele peixinhos, e nos peixinhos, nos animais, na fauna. Você vê, uma coisa que foi muito marcante aí foi a gente ver animais, né, tipo cachorro, tipo cavalos, tipo os golfinhos, né, sendo mortos, né? Sendo sacrificados por um erro humano, né? Por a ganância humana. Então o que acontece? Você vê nos países civilizados, quando alguém, o governo, por exemplo, uma grande empresa vai fazer uma determinada coisa, pensa nisso tudo. Pensa no todo, é verdade. Pensa no Nós todo. Somos seres holísticos. Não pensa só em si. Né? Não pensa, você vê, aquela usina de Itaipu que eu visitei, ela, antes de ser construída, foi feito todo um pensamento nisso, entendeu? Todos os animais silvestres, né, todos os animais que viviam naquela área tiveram um projeto bem anterior à própria construção. E há quantos anos está lá? Então está lá preservado. Você, por exemplo, como aqui foi feito com uma seriedade muito grande, até hoje você nunca viu falar nenhum acidente naquela usina de Itaipu. É verdade. Você não viu falar nenhum incidente ambiental. Você não viu falar em nenhuma matança de animais em decorrência da usina. Então aquilo ali é um projeto que foi feito no sentido amplo da coisa. No né? sentido de durar. De durar e beneficiar dois países, todos os seres vivos, né, que estão em volta. Então não só os humanos, como os animais que nós chamamos de irracionais, como a própria flora, fauna, a vegetação, as florestas, as matas, todas estão preservadas. Então o nosso Brasil precisa colocar homens certos, corretos, nos lugares corretos, nos lugares que necessitam. Doutor Hernani, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Daqui para frente uma semana boa. Se houver a oportunidade, eu sei que o senhor é muito ocupado. Quantas terças-feiras quiser vir aqui, será um prazer e uma honra para nós. E você que está me vendo aí sabe que se existem profissionais assim, existem pessoas assim. Existem pessoas honestas que são capazes de dar sua vida pelo país, não só pelo país, mas são capazes de dar sua vida pela humanidade. E é isso que a gente efetivamente espera. Amanhã não teremos programa, conforme eu disse para vocês. Eu estou daqui a pouquinho, primeiro vamos tomar um café com o Dr. Hernani, mas daqui a pouco eu estou seguindo para Guapimirim, que é o sítio onde reside
a minha sogrinha, Dona Emília, com a Sheila, e vou ter oportunidade de dar carona para ela para os exames médicos que ela faz anualmente. Então eu irei para lá. Lá não tem internet, senão faria de lá, né? Porque é mais recuado, não é propriamente na cidade de Guapi, e aí tem montanhas no entorno que atrapalham. De qualquer maneira, a única coisa que tem lá é sinal de televisão que tem, mas fora isso não, e através de parabólica. E eu estarei voltando amanhã depois do meio-dia, não é? Então o programa de quarta não haverá, mas haverá sim o programa de quinta-feira. Um abraço para Eliane Santos, para Isabel Magalhães, para Silvana Ruggeri, que elogiou o doutor Hernani, muito obrigado, para o Fernando Pereira, para o Lenca Pacioli, para a Marion Duarte, um abraço para o Flávio Novaes, meu primo, lá de Mogi das Cruzes. Flávio, um abraço para você, para o Eduardo Grandinetti, para a Selma Grandinetti, siamo tutti italiani, um abração grande. E lembrando a vocês, para o Serginho, né? Professor Serginho, lá em Vital Brasil, inaugurando lá a sua academia, que maravilha, Deus permita e proteja e dê muito sucesso, meu filho. Então a todos, sinceramente, o meu muito obrigado pela audiência e até quinta-feira. Namastê.